Foi muito bom, né, a narrativa, né, a construção do Pacheco. E quando a gente estava planejando o congresso aqui, a gente pensou da Nicole partilhar um pouco da história e da trajetória dela, até para humanizar muito do que a gente tem falado aqui, porque a ideia é encarnar, igual o Pacheco estava falando aqui. Não é eu estou mexendo com o Instagram, eu estou mexendo com a minha profissão, eu estou mexendo com isso e aquilo, de uma forma redimida, eu tenho Jesus, eu sou de Jesus, mas na prática não é. Né? Então, o nosso objetivo é encarnar mesmo Cristo, para poder revelar Ele, enfim. E queria fazer uma oração. Te amo, amor. Vamos fazer uma oração pela Nicole? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa verdade que nós temos falado esses dias, que nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, nós estávamos distantes do Senhor e o Senhor desceu, o Senhor se deslocou até nós, o Senhor nos amou. Então, que cresça em nós, Deus, essa dimensão, assim como o Senhor fez com a Nicole. O Senhor a atraiu, o Senhor a chamou, o Senhor a convocou, o Senhor a convenceu, e o Senhor está hoje claramente a preparando para revelar plenamente o Senhor aqui nas responsabilidades, nos projetos que foram confiados para ela. Então nós louvamos ao Senhor pela vida dela, pela sua trajetória, por tudo que ela tem feito, pelas pessoas que ela tem impactado, né? Seja na congregação, seja na família, seja a Esther, seja na rede social, Deus. Obrigado, seja louvado, Deus, porque pessoas têm entendido mais sobre o Senhor, sobre o convite do Evangelho. Pessoas têm repensado quem é o Senhor. Pessoas têm se atraído, mesmo que por meios digitais, ao Senhor, Deus. E obrigado pela trajetória dela. Dê para ela aqui graça, favor, força, unção e principalmente amor por cada pessoa aqui. Como o Senhor diz ali em Timóteo, o alvo da nossa instrução é o amor que procede de um coração puro. Então, abençoa sua filha com poder, com graça. Em nome de Jesus. Olá, gente, bom dia. É uma alegria estar aqui falando. É a primeira vez que eu falo assim mesmo em público, contando um pouco o meu testemunho. Eu quero fazer uma oração antes de começar e contar. O Igor acabou de orar muitas orações, mas para a gente acalmar o coração, desacelerar, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, Senhor, nós pausamos aqui essa manhã, Deus, e te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias aqui dentro de nós. Nós te louvamos por aquilo que tem sido feito e que a gente ainda nem viu, a gente ainda nem tem dimensão. A gente não tem ideia da proporção, mas obrigada porque as sementes têm sido lançadas, Deus, e a minha oração mesmo é para que o nosso coração seja um coração disposto, Deus, a pegar essa semente, obedecer para frutificar, Senhor. Então, eis-nos aqui, Senhor, que o Senhor flua mesmo aqui através do que eu tenho para falar, do que o Senhor colocou no meu coração e eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos te ouvir, te obedecer, te amar e obrigada, Senhor, por essa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, é muito doido porque a gente estava com a ideia, né, Estava com a ideia não, né? Foi o que aconteceu de desenvolver ao longo desse congresso a ideia do que é reino, o que é igreja e o que é mundo, como essas três coisas relacionam entre elas e eu tinha preparado uma palavra assim de algo que o Senhor tem feito na minha vida já tem uns anos, de verdades que ele tem cravado no meu coração.
Mas desde o primeiro dia do congresso, assim, eu senti que não era para eu partilhar aquilo que eu estava no meu coração de partilhar antes. E muito doido, né? Porque eu falei, Jesus, e aí, o que eu vou falar? E o congresso fez muita coisa dentro de mim, assim, não sei como está sendo para vocês, né? Mas muitas coisas foram ressignificadas e ainda estão sendo. Eu estava até confusa, assim, em relação ao que o Senhor queria falar comigo, enfim. Mas aí o Igor foi e me encorajou a falar o meu testemunho, assim, a contar a minha história. Então eu queria dividir mesmo com vocês como tem sido, assim, não sei se todos aqui me conhecem, né? Eu vou me apresentar de forma breve, mas eu vou dividir um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida nos últimos anos e como eu tenho entendido, assim, a forma de viver mesmo o reino aqui na Terra, né? E, enfim, meu nome é Nicole, eu tenho 23 anos, sou novinha, casei nova, fui mãe nova e eu cresci num lar cristão e cresci ouvindo o evangelho, né? Eu cresci ouvindo o evangelho. Mas igual o Pacheco falou aqui, eu tirei os meus olhos de Jesus, né? Por uma temporada, assim. Eu sou muito grata aos meus pais, porque eles me deram bases sólidas, mas... Tá. Mas eu tive meu encontro mesmo com Jesus aos meus 18 anos. Amor. Enfim, eu conheci Jesus mesmo aos meus 18 anos. E desde então, desde que eu conheci Jesus, que eu tive esse encontro, eu não consegui mais viver da mesma forma e me incomodou a forma que as pessoas viam Jesus e a forma que as pessoas viam mesmo Jesus no mundo, né? Toma. Gente, o Igor vai me ajudar porque eu tô nervosa de falar em público. É a primeira vez, eu falei, não, bom que ele vai me trazendo uns pontos, né, amor? Melhor dois do que um. Não. Mas enfim, e o que queima em mim, gente, que sempre queimou, foi mesmo que as pessoas conhecessem Deus de fato como Ele é, sabe? O Igor fala uma frase que é assim, que se um ateu descrever o Deus que ele não acredita, talvez a gente também não vá acreditar nesse Deus. E isso cravou no meu coração, assim, quando eu tive esse novo encontro com o Senhor, porque o Deus que eu não acreditava, o Deus que eu acreditava, mas eu não me relacionava, não é o Deus que eu acredito hoje. E isso gerou inconformismo no meu coração de que eu preciso ser usado nessa geração para apresentar Deus para as pessoas da forma que Ele realmente é. E desde então eu tenho me dedicado mesmo a conhecer esse Deus, fazer Ele conhecido e reapresentar Ele para a sociedade. E hoje, né, igual o Igor falou, eu tenho feito isso através das mídias digitais, através do meu Instagram. Né, quando eu senti do que partilhar com vocês aqui, eu senti de dividir um pouco sobre como eu tenho feito isso. Por quê? Nessa época, nos meus 18 anos, quando eu conheci o Senhor, né, que eu estava partilhando com vocês, que eu tive um encontro mesmo, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, eu estava distante mesmo do Senhor, eu conhecia o Deus de ser o Deus dos meus pais, né, aquele Deus que eu me relacionava, que eu orava, mas que não tinha vida na minha vida. E eu me vi perdida, assim, sabe? Eu tinha uma vida que, aos olhos humanos, era uma vida plena. Eu tinha uma família estruturada, eu tinha um relacionamento que era legal, eu tinha amigas, eu tinha uma condição financeira estável, eu tinha acabado de entrar na faculdade, fazendo o curso que eu queria. Uma vida perfeita, assim, aos olhos, né, de qualquer pessoa, assim. Eu tenho tudo. Eu era ok, obrigada, Senhor, tenho tudo que eu preciso e é isso. E, de repente, eu me vi muito insatisfeita mesmo e com um vazio no coração. Aquele vazio que, às vezes, a gente sente no final de domingo, sabe? Assim, eu lembro que começava o Faustão, eu falava no bad, vai começar uma nova semana, vai recomeçar e meio sem rumo, enfim. E aí eu fui e eu tava nessa insatisfação, nessa angústia de tipo, Deus, o que é a vida, né? Eu tenho tudo, mas e aí? Muito por eu ter crescido num lar cristão, eu sabia o que faltava, né? Eu não tinha a vida com o Senhor, eu não estava vivendo aquilo que eu sabia que Deus tinha algo para mim e eu não sabia o que era, e eu não estava
disposta a buscar, eu não estava disposta a saber o que era, enfim. E aí eu estava nesse relacionamento e de repente eu comecei a ficar insatisfeita com essa forma de viver. E foi quando eu lembro que era do Réveillon de 2017 para 2018, eu estava na virada com uns amigos, assim, num sítio, e eu muito angustiada com essa situação, assim, de Deus, não é isso a vida, né? Não é possível que é só para isso que a gente está aqui, que eu vou viver uma vida e aí eu vou atropelar a vida, assim, eu vou continuar a faculdade, vou casar, vou ter filho e é isso. E eu lembro que eu fui pro banheiro, gente, na hora da virada, assim, tava todas as minhas amigas juntas, e eu fui pro banheiro, eu ajoelhei, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se é real mesmo, se é tudo verdade, né? Se você é realmente o que importa, se você realmente tem um plano para mim, muda a minha vida. Radicalmente, assim, faz algo na minha vida para não deixar mais eu ser a mesma e beleza, saí do banheiro, tudo igual, continuei, fui para a festa com minhas amigas e falei, gente, é isso, né? Mas ali algo foi feito assim no meu coração e a partir daí muita coisa aconteceu. Eu tinha um relacionamento de quase 4 anos, eu terminei. Eu decidi, eu vi, eu estava na faculdade, estava cursando administração e eu vi que aquilo não fazia sentido para mim. Então eu larguei a faculdade, terminei esse relacionamento, estava sem trabalho. Lá em casa a gente estava passando por um momento desafiador financeiramente falando também no período. Então tudo que era estruturado, de repente, se abalou. E aí eu vi o Senhor. E esse é um princípio, né, que ao longo da minha caminhada o Senhor tem ministrado muito no coração. A gente tem falado esses dias aqui no congresso também, que é sobre o Senhor abalar o que é abalável para que o inabalável permaneça, né? Da gente ter um coração mesmo disposto a deixar abalar, a deixar ser abalado aquilo que tem que ser abalado. E aí eu fui vendo que quando eu fui tirando essas coisas que eram onde estava a minha confiança, o relacionamento, as minhas amizades, a minha faculdade, a minha família, eu fui vendo o Senhor crescer, sabe? Eu fui vendo o Senhor, eu fui vendo que era tudo real. E aí eu lembro que eu procurei uma amiga minha, eu falei, onde você congrega assim, onde você vai? Como que eu tenho uma vida com Deus assim mais de perto? E ela me levou no encontro de mulheres. E, enfim, eu cheguei nesse encontro de mulheres e eu conheci um Deus que eu não conhecia antes, sabe? Assim, um Deus que ele não era punitivo, ele não era aquele Deus que não era aquele Deus distante, era um Deus que simplesmente ele queria se relacionar comigo, ele queria se fazer presente na minha vida e aí eu comecei uma jornada com ele. E aí eu caí de cabeça, gente, comecei assim frequentar todos os encontros que eu podia. Eu comecei a frequentar uma igreja que o Igor na época era o líder de jovens. E isso é história para outra hora, que foi quando eu conheci ele também, que a gente, né, amor, começou a se conhecer. Enfim. E aí eu conheci um outro universo. Então eu estava numa vida ali sem o Senhor, no mundo, assim, né? Vendo de fato os impactos de uma vida sem o Senhor. E de repente eu fui para outro extremo. Eu fui imersa dentro de um ambiente religioso. E aquilo também me incomodou profundamente. Porque ali eu me deparei com religiosidade. Então eu via, tipo assim, gente, Deus novamente não é isso que está sendo pregado aqui. E aí? Lá fora eu não tinha acesso a quem Deus de fato era, e aqui dentro eu também não estou tendo. Então foi quando eu comecei a entender assim, o chamado que Deus tinha para mim, que é o mesmo que o Igor tem dividido aqui com vocês, que é reapresentar Deus da forma como ele realmente é para o mundo. E desde então eu tenho dedicado a minha vida, né? Assim, eu tenho me jogado mesmo aos pés de Jesus para aprender assim, como ele quer manifestar o reino e como ele quer que a gente de fato apresente ele nessa terra, sabe? Para a gente não fechar o reino dos céus mesmo, né? Igual fala ali em Mateus 23, enfim. E hoje, e nessa busca, né, eu fui descobrindo mais sobre quem eu era, sobre a minha identidade. A gente crê muito aqui na nossa igreja que, desde o Éden, né, Deus tem não uma ordem, mas ele tem uma metodologia para fazer coisas dentro de nós. Que primeiro ele fala sobre quem a gente é, ele nos dá a nossa identidade, ele firma aquilo quem nós somos mesmo, né? A gente tem que entender onde está o nosso valor, quem nós somos, o que é importante para o Senhor. Depois ele entrega o nosso chamado, né? Assim, o que a gente vai fazer, a forma como a gente vai manifestar ele, desenvolver a nossa vocação, o nosso propósito. Depois
quem vai fazer com a gente, né? Quem que vai nos acompanhar nessa jornada, que no meu caso é o meu amor. Mas enfim, e aí eu comecei essa jornada de me descobrir e eu entendi que a forma que eu gostaria, né, a forma que eu estava entendendo que seria de eu exercer o meu chamado, o meu propósito, essa forma de fazer Deus conhecido seria através da internet. E algo que me incomodava muito, que era o incômodo do meu coração, é que eu queria apresentar Deus para as pessoas e eu não via pessoa, eu não via referências que comunicassem com o mundo sem ser de forma, entre aspas, evangélica. Então, por exemplo, eu lembro que às vezes eu queria falar do Senhor para algumas amigas, eu queria mandar alguma coisa, eu só tinha pregação para mandar, eu não tinha, não sei, uma mulher que fosse uma referência na geração, que fosse uma mulher de impacto, que às vezes não estivesse ali pregando, sabe? Que foi inclusive quando eu conheci a Shayla, que veio aqui, né? Ela falava um pouco sobre moda, e isso falava sobre moda aos olhos assim do Senhor, aos olhos do reino, e isso queimou no meu coração assim, como que eu vou representar o Senhor, como eu vou apresentar o Senhor sem ser necessariamente pregando, né, dentro de uma igreja. E eu comecei a dividir um pouco do meu dia a dia na internet, comecei a partilhar um pouco do que eu acredito. E hoje, assim, né, já tem 2 anos dessa jornada e aí entra o que eu queria dividir com vocês, que é o que chama a atenção hoje do meu Instagram, na forma que eu partilho, que é sobre o belo. As pessoas hoje, muitas me seguem, às vezes eu abro umas caixinhas de perguntas falando, por que você me seguem aqui? Tem muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, ou que têm se aproximado do Senhor. Eu falo, por que vocês estão aqui? Elas falam muito pela estética, é um belo, é algo que traz paz, que traz leveza, algo que gera essa conexão mesmo. E eu entendi que essa é uma ferramenta do Senhor mesmo, né? Lá no Jardim do Éden mesmo, Deus, à medida que ele ia criando o mundo, ia falando, Deus fez isso e ele viu que era bom. Ele viu que era bom. E no 7º dia ele descansou, assim. Então, o poder do belo, como o belo, ele, mesmo que a gente não esteja falando do Senhor, como ele representa mesmo o Senhor e como a gente não precisa de estar pregando para representar o Senhor, entendem o que eu quero dizer? Assim, tem como a gente, através da nossa vida, viver uma vida pregando o Evangelho, né? E eu tenho partilhado um pouco sobre isso, sobre essa estética. E qual que era o ponto que eu ia falar? E uma das formas, né, que tem como pra gente viver dessa forma, né? Hoje, gente, eu tô embolando a cabeça, eu vou ser muito vulnerável com vocês. Por quê? Eu planejei falar do belo e Deus falou comigo para eu não falar do belo, entendeu? E eu tô querendo falar do belo. Porque nesses dias aqui, Deus falou muito claro comigo que ele ia ressignificar o belo na minha cabeça e que belo não era aquilo que eu acho que é belo. De resumo, é isso. Então tá sendo uma paulada, entendeu? Porque eu tô tentando pregar uma coisa aqui que eu preparei, que é o que eu tenho vivido há anos, e Deus virou pra mim e falou assim, você entendeu tudo errado. De resumo, é isso. Então minha cabeça tá embolando, entendeu? Então, eu tô tipo assim, Deus... o Igor tá falando pra eu continuar a história do namoro, do relacionamento, mas eu acho que... Eu vou falar o que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Eu não sei se faz sentido, mas eu vou falar, vou obedecer, porque eu tô aqui tentando falar do belo, eu tava com a palavra pronta, tá aqui no meu bloco de notas, que é o que eu tenho vivido há anos, e Deus simplesmente mandou eu descartar e eu vou obedecer, né? Já que uma coisa que eu comecei falando é sobre a gente ter um coração desejoso a obedecer, e essa é a minha maior vontade desse ano, assim, é ser radical em obedecer, então... Vou obedecer, vou recomeçar aqui, vou falar um pouco do que o Senhor tem falado comigo para esses dias, que eu acho que é o que faz sentido. Todo ano eu começo pedindo a Deus uma palavra para guiar o meu ano e todo ano Deus me dá um salmo, assim, e é muito engraçado ver, porque desde quando eu conheci essa história que eu contei para vocês, de 2018, a primeira palavra que Deus me deu para o meu ano foi uma que eu tenho até tatuada aqui, que é Efésios 3:20, que fala que Deus fará infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos e amém, eu creio muito nisso, mas à medida que os anos foram passando, Deus foi mudando as palavras do meu coração, Ele foi redirecionando o meu coração. E nesse último ano, a palavra que Ele me deu não foi só um salmo, não foi um versículo, foi um livro, que foi o livro de Eclesiastes. E não sei se vocês já leram, mas é o que tem queimado no meu coração, assim. Eu acho que faz muito sentido com tudo que a gente tem falado aqui nesse congresso, que é um pouco do que o Gabriel falou também aqui, que é
como nós temos gastado a nossa vida? O que de fato tem importado para a gente, sabe? O que de fato importa? Como a gente tem vivido os nossos dias? Onde estão nossos olhos? Onde está o nosso coração? O que a gente tem colocado como ídolo? O que tem ocupado a nossa vida mesmo e a forma que a gente vive os nossos dias, né? Dita os nossos amores, dita, enfim, aquilo que está no nosso coração. E Eclesiastes, ele fala muito sobre essa finitude, né, da vida mesmo, um pouco do que o Pacheco partilhou aqui da gente viver esperando algo, da gente viver esperando o dia de Jesus voltar, mas e agora, né? O que faz sentido nessa vida? O que de fato importa? E eu tenho gastado a minha vida mesmo, buscado ter um coração nesse lugar certo, sabe? Rendido ao Senhor. E a maternidade tem feito muito isso, né? Enfim, tem sido uma mistura de coisa. E acho que sim, deixa eu ver. Gente, eu buguei, entendeu? A real é essa, porque eu planejei algo e Deus... Quem acha que a Nicole de verdade está pregando melhor que eu, levanta a mão. Em termos de narrativa, olha para lá. Em termos de narrativa, de construção e de coração. A narrativa, fora as pausas. A pausa corta, a pausa você respira, entendeu? Mas você tá melhor que eu. Eu não tô, é muito melhor que eu. Não, porque, tipo assim, gente, é muita paulada, entendeu? Porque eu fiquei 3 anos da minha vida pregando que sobreviver o ordinário de forma extraordinária, falando da gente romantizar a vida, da gente ter olhos bons. E, de fato, eu acredito muito nisso. A palavra que Deus tem falado ligada a Eclesiastes sobre a gente desacelerar, sobre a gente não distrair, o que de fato importa, como a gente gasta a nossa vida se distraindo. E na palavra do Vitor, depois da Shala na construção, a minha cabeça deu um bug, entendeu? Porque Deus mudou muita coisa, assim, sendo bem vulnerável, assim. É muito fácil romantizar a minha vida, sabe? Deus tem aberto meus olhos para uma nova dimensão de pessoas que não têm como romantizar a vida delas. Porque é um caos. E aí volta para que só Jesus é suficiente, só Jesus é a resposta. Então, eu falei com o Igor que ele falou para eu falar, né? E aí eu tô nesse dilema que eu falei, Igor, você falou para eu falar, mas tipo assim, os que eu tenho vivido nos últimos 3 anos, Deus simplesmente jogou para cima e fez uma bagunça e eu não sei o que eu vou falar. E ele falou, conta seu testemunho, mas até o meu testemunho tá embolado, porque... Entendem? Então, sendo bem vulnerável assim com vocês, Deus tem feito coisas dentro de nós. Mas eu nem sei o que eu falo, amor, porque o que é de Eclesiastes também eu não vou ler. E isso, só uma pausa, porque isso que você está fazendo, amor, isso é pregar também. Porque não foi só você, não. Acho que todo mundo aqui, depois que o Vitor e a Shayla falaram, né, sobre para onde nosso coração está indo, deu uma paulada, entendeu? Uma virada de mentalidade, né, de para onde a gente está indo. Total. Eu vou fazer um talk, gente. Vamos lá. Quer ir pro talk? Vamos Não, pro a talk. gente vai conversar, quer ver? Porque a gente estava ontem, Deus bugou a minha cabeça, né, igual eu falei com vocês, e aí ontem eu tive um tempo com a Shayla, a Marilena, inclusive, estava com a gente, e eu partilhei um pouco do meu coração em relação a isso com ela. Eu falei, a sensação é que eu estou vivendo num mundinho paralelo e, de repente, Deus abriu meus olhos, está sendo difícil de encarar, né? E a palavra que ela me deu foi sobre conexão. Então, eu vou ser bem vulnerável aqui com vocês, gente. Eu vou contar coisas que eu ainda não estou entendendo, que Deus está falando e que pode que faça sentido para vocês, pode ser que não faça, mas a palavra que Deus me deu, né? Tá? Top. Que bom, gente. É isso. As próximas vão ser melhores. Mas, enfim. Então, vamos lá, recapitulando. Eu vivi uma vida pregando o ordinário de forma extraordinária, construindo raciocínio, romantizar a vida, viver os dias de forma leves, e eu acredito muito nisso, sobre desacelerar. A maternidade tem me ensinado muito sobre isso, sobre o que de fato importa, todas essas coisas que eu tenho desenvolvido com vocês. E aí, quando já tem um tempo, assim, um pouco antes do congresso, inclusive, que essas coisas pararam de fazer um pouco de sentido de acordo com realidades que eu tenho encarado na minha vida, assim, ou então, né, o Senhor tem falado muito comigo e com o Igor sobre essas questões da compaixão, assim, de simplesmente perder para o outro, né, que eu acho que é o que a gente mais falou nesse congresso. E aí ontem eu estava conversando com a Shayla, eu falei, Shayla, socorro, parece que eu vivi numa caverna, tipo assim, num mundinho meu, e de repente
parece que era uma mentira e tá essa confusão na minha cabeça. E ela acalmou meu coração falando que a vida com Deus realmente é assim, né? São ciclos e Ele vai liberando chaves no nosso coração, Ele vai abrindo a nossa mente, entendendo ciclos, encerrando ciclos. E ela foi e falou assim: não desperdice essa palavra do ordinário de forma extraordinária, do belo, e prega sobre isso amanhã. Aí que eu embolei de vez, entendeu? Por isso que eu quis pregar ela hoje, mas eu devia ter obedecido a Deus. Mas, enfim, ela foi e falou assim: isso é uma forma de se conectar com as pessoas também. E aí eu volto para o ponto inicial, né, que eu estava partilhando com vocês, que eu entendi do Senhor que meu chamado era reapresentar o Deus que as pessoas não querem se relacionar para elas. E a forma que eu encontrei é de manifestar o belo sim, através de uma coisa da estética, através dessa beleza, através de eu romantizar a minha vida, é sobre desacelerar e de fato viver, sabe? Assim, um pouco do Eclesiastes fala: aproveita a sua vida, sabe? Coma a sua comida, beba o seu vinho, viva com alegria, desfrute os seus dias, né? Não atravesse, não se distraia, viva o presente. E eu, né, é o que eu tenho buscado mesmo do Senhor nesses últimos anos. E ela foi e falou assim: mesmo que Deus esteja te falando que isso não faça mais sentido para você agora, é o que Ele vai usar para conectar você com outras mulheres e com outras pessoas que estão nessa fase, né? Igual você estava. E a palavra que ficou muito forte no meu coração foi sobre isso de conexão, sabe? Da gente não ficar preso assim. O mundo clama, né? A terra tem clamado por conhecer o Senhor. As pessoas têm como a gente manifestar o reino através da forma que a gente vive a nossa vida, como a gente vive os nossos dias, do ordinário mesmo, sabe? E a gente precisa de abrir os olhos dessas pessoas, né? Para elas conhecerem o Senhor. Então é um pouco isso assim que eu queria dividir, gente. Eu tô achando confuso porque eu tô nesse momento assim, sabe, sendo muito vulnerável mesmo. A Ló, minha amiga, fala uma palavra que faz muito sentido para mim. Ela fala uma frase que é o que tá queimando aqui no meu coração agora, que é: quando a gente divide, né, aonde a gente chegou, quando se eu chegasse e dividisse uma palavra pronta aqui, eu geraria admiração, ou vocês escutariam e admiraria a minha vida, o meu testemunho, o que eu tenho gerado. Mas quando a gente é vulnerável, né, quando a gente divide o nosso coração, a gente gera conexão. E conexão é a palavra que Deus tem colocado no meu coração e é o que eu queria falar com vocês aqui hoje, sabe? Não é o que eu queria falar, mas é o que eu falei, que é: eu tô bugada. Deus me deu uma paulada esses dias e eu estou processando tudo que Ele tem falado. Tem sido dias intensos, dias desafiadores. Eu quero terminar de processar e vir de fato partilhar com vocês assim tudo que tem feito sentido e o que não tem, porque eu acredito que a caminhada com o Senhor também é isso, né? A gente vivendo, aprendendo, refazendo, vivendo, enfim. E sendo bem vulnerável, assim, tem sido dias desafiadores de entender para onde Ele quer nos levar, mas eu acho que o nosso coração tem que ser esse, né? Seguir o vento, assim. E a gente teve um tempo de mulheres esse ano, no começo do ano, e a gente fez um prayer book, assim, né? Que a gente colocou lá os desejos, os nossos motivos de oração, as nossas intenções do nosso coração para o nosso ano, as nossas orações. E quando a Su me perguntou: e você, né? Eu não tinha feito porque eu estava com a Estrela, ela perguntou qual o seu? E, eu parei para refletir assim: qual é o meu objetivo esse ano? O que eu quero que o Senhor faça em mim? Eu estou vendo que é muito isso que eu estou vivendo aqui agora na pele, que eu falei que é uma obediência radical, sabe? Eu quero ser radical em obedecer ao Senhor. E eu buguei aqui justamente por isso, porque eu fiquei nesse dilema de querer viver algo, de querer falar algo que eu tenho vivido nos últimos dias, mas que de repente não faz mais sentido. E eu não vou falar aquilo que eu tinha preparado para falar por temor de pessoas ou porque o que vocês vão pensar da pregação que eu tenho a dizer aqui, ou se eu falei bem ou se eu falei mal. Mas eu quero ser radical em obedecer ao Senhor, mesmo que isso seja uma vergonha aos olhos humanos, mesmo que isso custe outras coisas. Então, esse é o meu desejo assim do meu coração, que tem queimado, e eu acho que é o que o Senhor tem feito em mim nesses dias de congresso, que é amar radicalmente e ser radical em obedecer. São essas duas palavras, e eu acho que isso é o que verdadeiramente nos conecta ao Senhor e nos conecta ao outro, sabe? Então, de resumo, assim, eu tenho gastado a minha vida mesmo, com altos e baixos, em escutar o Senhor e querer ter um coração que agrada a Ele, sabe? E esses dias me estragaram, assim, de repente. Outra oração que eu tenho feito muito a Deus nos últimos anos é de que
Eu não quero viver uma vida comum. Sabe, eu quero ter os dias comuns e existe beleza neles e o Senhor está neles, mas eu quero de fato viver uma vida assim, que o Senhor estrague a gente, sabe? Pra gente realmente não viver mais pra gente, que é o que o Pacheco falou aqui, tipo assim, a gente simplesmente morrer, sabe? Morrer pro que é nosso, pro que faz sentido pra gente, pra que a gente viva o que Deus tem pra gente e sendo muito vulnerável aqui com vocês e querendo gerar essa conexão. Eu tô como você, sabe? Nessa busca assim de querer obedecer o Senhor, aprendendo a ouvir, a escutar e eu acho que o caminho é muito esse, sabe? A gente ter um coração sincero mesmo, andar devagar. O que Deus tem falado comigo nesses últimos dias é que o Igor, né, roubou a minha frase e tem falado com vocês esses dias que é o amor de Deus tem uma velocidade e a gente tem que estar na mesma velocidade para a gente não perder o que Ele tem feito. Então, o que eu senti enquanto eu orava hoje, que eu falei, Deus, não é possível que eu vou pregar essa palavra, não é para eu falar disso, é que a gente tem que estar desacelerado mesmo para a gente ir no flow de Deus, sabe? A gente escutar o que Deus tem falado e a gente obedecer. E a gente ser radical em obedecer, mesmo que isso custe a gente passar vergonha, mesmo que custe a gente embolar em lugares que a gente não quer embolar, mesmo que mude a nossa rota, mesmo que isso nos estrague, nos mude. Uma coisa que o cara falou, né, com a Shayla aqui, que faz muito sentido para mim, e eu vivi isso há pouco tempo, né? Eu gerei. Para quem não sabe, eu tenho uma filha de 6 meses, eu vivi uma gestação há pouco tempo. E a gestação, ela nos deforma mesmo, assim, né? São muitas transformações na vida da mulher, a gente nunca mais é a mesma. Tem coisas que a gente ama na gente que, de repente, não faz mais sentido. E a gente vê coisas, não só esteticamente falando, mas várias coisas, sabe? Hábitos, várias coisas que a gente amava, que a gente vê a gente tendo que mudar, a gente ter que perder, a gente ter que ceder, a gente vê o nosso corpo mudando. É um processo lindo, mas é um processo que dói, é um processo que nos esmaga. E a minha oração tem sido essa ao Senhor, Deus nos engravide, sabe? De algo que é do Senhor, assim, não deixa a gente abortar isso. Eu vivi também um aborto antes da Esther e eu sei a dor que é abortar algo, sabe? E eu lembro que quando eu vivi o meu aborto, eu orava a Deus, falava, Deus, eu tô perdendo esse filho, mas por favor, não deixe eu abortar as coisas que o Senhor tem para mim. E essa é a minha oração, assim, é o meu sentimento desses dias, sabe? Da gente ter um coração de obedecer radicalmente, permitir que o Senhor nos engravide, a gente tem que gerar o que Ele quer que a gente gere. Só assim a gente vai impactar uma geração, sabe? E eu comecei falando do belo, e ontem o que Deus falou comigo foi assim, o que é belo para você não é belo para mim. Isso foi muito forte, assim, foi por isso que eu embolei minha cabeça, falei, putz, tô contemplando as coisas erradas demais, assim, sabe? E Deus foi trazendo cenas na minha cabeça de coisas que são belas para Ele, que para mim não são belas. O próprio Jesus ali na cruz não é algo belo de se ver, é muito duro. Sabe, ele suou sangue, assim, que não tem beleza naquela cena, mas é para a coisa mais bela da vida, assim. Então, o que nós temos considerado belo que não é belo, o que você tem vivido que você acha que tem que ser vivido e não é assim, sabe? Então, eu cheguei aqui, gente, o Igor me entregou esse microfone, eu falei, ferrou, porque eu não vou conseguir falar sobre o belo. E é isso, sabe, assim, então encorajar vocês mesmos, eu acho que o corpo é para isso, né? Encorajarmos uns aos outros e sermos vulneráveis também, assim, a gente dividir. A real foi essa, sabe? Deus me impactou esses dias, Ele deu um shift na minha cabeça que eu acho que eu vou demorar uns bons dias para processar. São processos desafiadores, igual uma gestação, mas a minha oração foi essa: Deus, por favor, deixa eu gerar isso. Sabe, tipo assim, deixa eu gerar isso, por favor, mesmo que isso me custe muitas coisas, mesmo que isso me custe sair do Instagram, que é a minha esfera de influência. Tipo assim, eu quero te obedecer e, enfim. Esse é um pouco do meu sentimento e eu espero que não tenha ficado confuso, assim. Mas eu acho que é isso, sabe? Ia ser uma hipocrisia se eu estivesse gerando algo no meu coração, eu estivesse sentindo algo do Senhor e tivesse falado com vocês algo diferente. Tanto que o Senhor não deixou eu falar. Assim, gente, eu senti uma muralha aqui na hora que eu cheguei. Eu falei, eu não vou conseguir falar o que eu tinha para falar. E eu vi o Senhor respondendo minha oração nisso, sabe? Assim, viu? Você tem pedido para você me obedecer radicalmente e eu te dou graça até para me obedecer. Então, esse é o meu sentimento. Eu espero que a gente não atravesse esses dias, a gente não acabe esse congresso e vá viver a vida de forma normal, sabe? Eu estava orando muito a Deus hoje de manhã mesmo, enquanto a Beca cantava, tipo, Deus realmente estraga a minha vida, sabe? Tipo, no sentido de eu não viver mais para mim, mas eu viver aquilo que o Senhor tem para mim, mesmo que isso me custe coisas que são muito preciosas para mim.
mesmo que isso, assim, estrague os meus dias, né? Assim, a forma que eu acho que é viver os dias, porque isso, na verdade, é ganhar. E essa tem sido a minha oração desde o começo do ano, e é muito o que Eclesiastes fala, né? Depois tirem um tempo e leiam o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes questiona muitas coisas, de como a gente tem gastado os nossos dias. Ou eu e o Igor, é janeiro, né? Fevereiro, a gente já foi em 2 velórios esse ano. Eu estava conversando, né? Ontem foi aniversário do meu pai, a gente estava falando, tipo assim, de repente a gente envelhece, a vida acaba, e aí? O que que importa nessa vida, sabe? O que importa é quando a gente entender de fato isso, a gente vai mudar a visão das pessoas ao nosso redor. A gente vai mudar o que elas entendem sobre o Senhor. A gente vai mudar uma geração, a gente vai impactar uma geração, não tem como. Então, como nós temos gastado os nossos dias, como nós temos vivido a nossa vida. O que de fato importa, sabe? Assim, Jesus, ele tem que ser o centro, ele tem que ser o suficiente, ele tem que ser o que nos basta. Então, sendo bem vulnerável aqui com vocês, esse é o sentimento do meu coração nesses dias e as frases assim que têm ecoado no meu coração são: desacelere, não se distraia. É muito fácil a gente se distrair, da gente sair daqui e viver a vida normal, sabe? Voltar a preocupar com nossos ídolos, a viver a nossa vida e dando desculpas evangélicas lindas que fazem super sentido para a gente viver daquele jeito. Desacelerar, andar no ritmo do Senhor, ver onde Ele está indo, como Ele está fazendo. Amar radicalmente, sabe? Assim, não medir esforços mesmo. Isso mudou muito a minha ótica nesse congresso, o amor, assim. O amor é o que constrange, sabe? Do amor ninguém foge, a gente tem que amar. E obedecer ao Senhor radicalmente, mesmo que isso nos custe muitas coisas, mesmo que isso queime a nossa reputação, mesmo que isso queime a forma como as pessoas vão ver a gente, mesmo que você se embanane, assim, falando na frente de um tanto de gente, porque é o que de fato importa, né? Então, esse é um pouco do meu sentimento, assim. Eu espero voltar e partilhar ele com vocês daqui a alguns dias, num culto normal mesmo, assim, depois que eu processar tudo isso e... Enfim, é isso. Senhor, nós te louvamos, Deus. Obrigada pela sua graça, Deus, e obrigada porque sim, o Senhor é suficiente. Obrigada porque o Senhor nos ama tanto, Deus, que o Senhor não deixa a gente simplesmente atravessar a nossa vida, Deus. Obrigada porque o Senhor muda, Senhor, o que é importante para a gente. Obrigada porque o Senhor muda a nossa ótica. O Senhor muda mesmo os nossos olhos dos lugares que a gente tem depositado na nossa vida que não era para estar sendo assim. Senhor, perdão porque a gente tira os nossos olhos do Senhor, mas o Senhor insiste em se aparecer para a gente, Deus. Então, obrigada pela sua graça, Deus. Obrigada, Senhor, pelo seu amor misericordioso, Deus. Obrigada porque o Senhor não tem deixado a gente atravessar a nossa vida, Deus. Obrigada porque o Senhor tem nos sacudido e nos mostrado o que de fato importa, Senhor. E, Senhor, eu oro mesmo para que aqui, Deus, cada um aqui, Senhor, a gente venha estar mesmo sensível ao Senhor em te obedecer radicalmente, Deus. Senhor, nos engravide mesmo, Senhor, daquilo que o Senhor quer gerar em nós, Senhor. E nos ajude, Senhor, a obedecer de forma radical, Deus. A semear mesmo, Senhor, a gerar isso com o Senhor, mesmo que isso nos custe, Deus, mesmo que isso impacte a nossa vida, Deus. Sim, Senhor, obrigado, Deus, porque até para te obedecer o Senhor nos dá graça, Senhor, o Senhor nos auxilia, o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor sabe que é quando a gente é fraco que a gente é forte, o Senhor nos fortalece nessa jornada, Deus. Então eu oro mesmo para que o Senhor nos dê graça, Deus, para continuar gerando aquilo que foi semeado no nosso coração nesses dias, Deus, mesmo que isso nos custe tudo, Deus. Sim, Senhor, obrigada, Deus, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada porque sem o Senhor realmente não faz sentido, Deus, não faz sentido, Deus. Então nos batize mesmo com esse amor, Deus, pelo Senhor, pelo próximo, Senhor. Nos ajude a não fugir desse amor, Deus. Eis-nos aqui, Senhor, nos batiza com uma nova porção do seu amor, Deus, para que a gente não viva mesmo a nossa vida da mesma forma, Senhor. Nos livra, Deus, de abortar aquilo que o Senhor
tem gerado em nós porque a gente não quer mudanças no nosso corpo, ou porque a gente não quer ser impactado, ou porque a gente não quer que os nossos dias mudem. Não, Senhor, nos ensina, Senhor, a gerar os seus sonhos, Deus, para que as pessoas conheçam o Senhor, Deus. A terra tem clamado, Pai, as pessoas têm ansiado por ver o Senhor. Nós temos a resposta, Deus, nós temos a resposta. Nos livra de ficar nesse mundinho nosso, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração, Deus. Nós nos jogamos aos seus pés, nós abrimos nosso coração. Nós somos vulneráveis, Deus, e nós permitimos que o Senhor venha mexer no que o Senhor tem que mexer, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Seguindo essa vibe de obediência, não vai ter talk, não. Nós vamos fazer grupos aqui, sério. Vem aqui Gabriel e Lorena, Luca, Maria Helena, Renato também, rapidinho aqui. Renato, Karina, Luca, Maria Helena, o Rego, Lorena. Vão dividir aqui em grupos e vamos coletar, vamos criar conexões, né? Gabriel também, vem cá, vamos. A Beca também, não, esqueci, vem cá também. Vamos dividir aqui alguns grupos. E só tem que ver como é que vai dividir o grupo. Vai para lá, mano. Vai lá naquela quina lá. Ali, ó, Gabriel. Aquela quina ali. O Renato pode ficar no bebedouro. A Beca pode ficar aqui. Luca e Maria Helena aqui. O Rego e Lorena vão para lá. Vamos... E coloca o Alessandro Vilas Boas aqui, por favor, para mim. Vamos dividir e vamos conversar sobre o que está acontecendo no seu coração e tenta pegar essa linha. O que Deus tem falado para você obedecer, o que está te impedindo de obedecer, qual é um clamor que está tendo, o que está acontecendo. Vamos ter esse tempo de conexão, de vulnerabilidade. Beleza? O Renato é 1, o Gabriel é 2. Quem está aqui atrás? 3, o Luca 4, a Beca 5 e eu e a Nicole 6, beleza? Aí levanta a mão, quem eu encostar, você vai pro seu grupo. 1, Renato, 2, Gabriel, 3, Lorena, 4, Luca e Maria Helena, 5, Beca, você é 5. Vai sair, tá de boa. 5, eu e Nicole, e é isso aí. Então, você pode ficar com o Gabriel. 1, 2, 3. Fica com o seu dedo levantado mostrando o seu número. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Pode ir indo, tá? Pro grupo. 4, 5, 6. 1, Duda. 2, 3, 4, 5, 6. Fran. 1, 2, Lívia 3, 4, Mark, 5, 6, 1, 2, 3. Beleza? Corre pro seu grupo. Quem é 6? 2 é o Gabriel Pacheco ali. 6. Quem é 6? Mark Barnes. Vem cá, você vai ser o 6. You're gonna be the leader of Group 6. Grupo 6, vem aqui, pega a cadeira aí, gente, faz uma roda e começa a falar, vamos lá, atividade. Gabriel, pega a cadeira aí, faz o que quiser, grupo 6 aqui. 40 minutinhos de partilha, esse aqui é qual? 5. Abundem-se, peguem cadeiras, senta. Você tá sem número? Pode escolher qualquer grupo, pode escolher. Ô Davi, vem cá. É 3, levanta a mão, 3.
3 é o Rego e a Lorena ali, ó. Alguém tá sem grupo? Você é um desviado se você tá zoando. Esse grupo aí, quem que tá aí, Lari? Mas quem que tá... Ah, o Mark. O Mark tá arrasando, então. Ah, eu vou ficar aí com o Mark. Galera, 30, 40 minutinhos pra gente ser vulnerável aí. E aí, lembra, não é o grupo das esferas ainda, é o grupo sobre você mesmo. O que Deus tá fazendo aí. Detalhe simples que eu esqueci de falar. Tenta não dominar a roda. Se achar que ficar grande, divide em 2 grupos também. Pra todo mundo falar. Não domina a fala, gente. Não é terapia. Tá? Boa.
Todas as minhas fontes estão em ti. Amém. Todas as minhas fontes estão em ti. Amém. Pardal encontrou cara e andorinha no seu. Encontrei os seus altares. Pardal encontrou casa e andorinha os seus ninhos. Encontrei os seus altares. Seus altares, seus altares, eu encontrei os seus altares. O pardal encontrou casa e andorinha o seu ninho. Eu encontrei os seus altares. Se
Pessoal, quem já terminou, nós voltamos 2h30 com uma apresentação artística, palavra, grupos e à noite Daniel Lance e Pedro Vassalo com a gente, tá? Então 2h30 a gente volta com uma surpresinha aí que vocês vão ver. Mas é isso, quem quiser terminar os grupos orando aí, fica à vontade. Todas
sobra nada além de pó, não sobra nada longe de ti.